Vamos lá, vamos entrar na palavra de Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 4. João 4, louvado seja o Senhor. A próxima coisa que nós vamos agora, a partir do mês de abril, aliás, a partir de abril não, a partir do final agora, dia 29, aliás, convido os homens da igreja para no dia 29 agora, sexta-feira santa, convido os homens na sexta-feira santa para vir aqui para nós trabalharmos lá na cozinha, fazer o telhado, arrumar o telhado que está vazando, vamos arrumar tudo lá, porque a partir do momento que não cair nenhuma gota mais lá dentro, a gente vai reformar toda a cozinha por dentro e a salinha lá atrás. Então, convido os homens para virem no dia 29, para nós fazermos um mutirão para trabalhar lá no conserto do telhado e do forro da cozinha. Amém? Amém, irmãos? Eu falei para os homens, falei amém, as irmãs que responderam amém. Tá bom, eu entendi. As irmãs que mandam vão mandar o marido vir, então eu entendi, tá certo. É isso aí. Assim funciona melhor. Eu prefiro assim, quando as irmãs falam, amém, meu marido vai vir. Aí eu falo, agora ele vem. Agora vem, vamos lá. Capítulo 4 do livro de João, a mulher samaritana, a mulher de Samaria. Eu vou ler o texto até o versículo 18, que diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Deixou a Galileia, retirando-se outra vez, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali uma fonte de Jacó, Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisso, uma mulher samaritana veio tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes a beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e assim também seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. E disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos tivestes, e este que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, essa é a tua palavra. Tem misericórdia de nós, que teu Espírito Santo fale ao nosso coração, naquilo que nós precisamos ouvir de ti. Que o pregador seja apenas a boca, mas que a voz seja a tua. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá. Irmãos, esse texto é muito conhecido. Hoje mesmo na escola bíblica eu falei algumas coisas sobre esse texto aqui, na escola bíblica. Eu tive que falar, porque surgiu um assunto, a gente teve que entrar aqui nesse texto. Então aqui, o que o texto está dizendo é que Jesus, ele ficou sabendo que os samaritanos haviam recebido a palavra, haviam sabido que ele estava lá pregando.
e batizando, mais do que o próprio João. E aí o autor vai dizer aqui que Jesus mesmo não batizava, quem batizava era João. Amém. Eram, aliás, os discípulos de Jesus. E aí o que Jesus vai fazer é o seguinte: como Jesus tem a ciência de que lá os samaritanos estão ouvindo, sabendo que ele está batizando, que ele está pregando, ele então decide passar por lá. E diz o texto que ele vai sair da Judéia e vai voltar à Galiléia. Da Judéia para a Galiléia, o caminho é Samaria. No entanto, os judeus não passavam em Samaria. Havia uma divisão entre os judeus e os samaritanos por uma questão histórica, por uma questão que aconteceu com eles logo depois do exílio que eles viveram, porque durante o exílio dos judeus, os judeus não se misturaram, porque eles foram levados todos em bloco para o cativeiro e ficaram em bloco, então eles não se misturaram. No caso dos samaritanos, eles foram levados espalhados, então eles foram colocados em outras terras, com outros povos, e nesse momento da escravidão, eles acabaram se misturando com outros povos. Mas eles também eram descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó, também guardavam os mandamentos, também conheciam a palavra, também seguiam a lei, mas eles eram misturados. Então, os judeus criaram essa rivalidade, por eles serem puros, entre aspas, e pelos samaritanos serem híbridos, misturados. Então, criou uma rinha ali entre os dois grupos, a ponto de eles não passarem um na terra do outro, e criou uma certa inimizade mesmo, uma inimizade. Né? A ponto de um judeu, por exemplo, souber que um samaritano bebeu a água de um poço, ele morrer de sede, mas não beber daquela água, porque um samaritano bebeu daquela água. Então ele preferia morrer de sede a beber a água do mesmo poço que um samaritano bebeu. Então é uma rivalidade tola, mas que havia na época de Jesus. Primeira coisa que eu olho nesse texto e louvo a Deus é porque Jesus não é como todo mundo. Porque Jesus não segue as linhas que o homem segue. Porque todo judeu era inimigo dos samaritanos. Todos os judeus odiavam os samaritanos. Jesus era judeu, mas ele era diferente. E ele não odiava os samaritanos. Ele não era inimigo dos samaritanos, pelo contrário. Ele ia em Samaria falar dele próprio, da sua palavra. E então agora o texto vai dizer que Jesus foi para aquele poço ao meio-dia, a hora sexta, ao meio-dia. E veja só, irmãos, por que hora sexta? Porque começa a contar às 6 da manhã. Então, as horas do dia, as horas da noite. As horas do dia começam a contar às 6 da manhã. As horas da noite começam a contar às 6 da tarde. Então, às 6 da manhã começa a primeira hora até às 7. Depois, até às 8 a segunda, e assim, a hora sexta é meio-dia. E o texto diz uma coisa interessante no versículo 8, porque diz assim: pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Interessante, porque Jesus, ele vai mandar os discípulos comprar pão, comprar alimento, vai buscar o pão. Agora você tem um grupo de 12 homens. Jesus tinha 12 homens, mas ele 13. Aí vai comprar pão, Jesus manda os 12 ir comprar pão. Todos os 12, Jesus falou: vão comprar pão. Por que Jesus mandou os 12? Podia mandar só um, dois. Manda 2. Ficava com 10 deles. Porque Jesus, irmão, precisava estar só nesse momento. Porque Jesus sabia o que ele ia fazer. Ele sabia que os discípulos, embora estivessem andando com Jesus, continuavam sendo preconceituosos. Continuavam sendo legalistas. E Jesus precisava tirar os preconceituosos e os legalistas dele, naquele momento da presença dele, de perto dele, porque ele ia fazer algo que ia quebrar alguns paradigmas, que ia quebrar algumas coisas que os judeus tinham por certo, que era, por exemplo, esse legalismo. Então, para não ser atrapalhado na sua missão, ele disse para eles: vamos buscar pão. Porque ele tinha um encontro que ia quebrar um paradigma grandioso. Então ele não precisava de pessoas dando palpite ali, reprovando o que ele ia fazer. Então ele manda os discípulos comprar pão. É interessante porque se você não for uma pessoa de Deus, né, com a cabeça que Jesus tem, de olhar para as pessoas, se você ainda tem inimizade com alguns grupos de pessoas,
Deus não vai te enviar para um lugar desse. Tem lugares que para Deus nos mandar ir, você tem que não ter mais preconceito nem paradigmas. Porque se você for preconceituoso, Deus não vai te mandar falar com o povo que você odeia. Aliás, se você odeia alguém, como é que você vai pregar para essa pessoa? Aliás, se você odeia alguém, como é que você vai convertir? Não é? Então, como que ele ia levar os discípulos todos ali e encontrar uma mulher? Eles iam reprovar e dar confusão, porque os discípulos nem iam aceitar aquilo. No mínimo, eles não iam falar para Jesus, mas entre eles ia ficar aquela fofoca, aquela conversa, porque isso também acontece. Muitas vezes a gente não concorda com uma coisa, ao invés de falar direto para a pessoa, a gente fica falando para o público que está em volta. Né? Mas Jesus disse: vamos comprar pão. E ele foi sozinho para o poço. Sentou ali, meio-dia. Irmãos, ninguém vai até um poço buscar água meio-dia. Se você tem que buscar água no poço, que hora você escolhe? Ou bem no comecinho do dia, quando o sol ainda não está muito forte, ou lá no finzinho da tarde, quando o sol já está se pondo. Você escolhe meio-dia, o horário que o sol está pindo. Por quê? Porque você não quer encontrar ninguém. Onde é o lugar de encontro da cidade, das mulheres? Porque uma coisa a Bíblia nos mostra, a gente entende aqui, sabe, que mulher, ela tem que carregar os cântaros. O homem não carregava cântaro. O homem não carrega cântaro de água, só as mulheres. Então aqui, buscar a água no poço é um serviço das mulheres. Então, as mulheres iam todas de manhã ou bem à tardezinha. Por que a mulher samaritana ia ao meio-dia? Porque ela não podia ir no horário normal. Porque a gente vai ver, a mulher estava no sexto marido. Porque lá, imagina o assunto que tinha no poço. Quem era o assunto do poço? Essa mulher. Você acha que ela ia lá? Não. Ela era odiada, era rejeitada, então ela preferia ir num horário que não tivesse ninguém. Isso quer dizer que essa mulher estava sofrendo mais ainda, porque além de ter que buscar água, tinha que ir no momento mais quente do dia. Então, Jesus foi lá, ficou na porta, sentado na ponta ali daquele poço, esperando essa mulher. E a mulher chega. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus sabia que essa mulher ia lá. Jesus sabia que essa mulher estaria lá. Jesus sabia o que essa mulher estava passando. Jesus sabia que essa mulher tinha no seu coração. Ele marca um horário, ele sabe o horário que a mulher está lá. Ele foi lá encontrar aquela mulher. Isso, irmão, abre para nós um entendimento interessante. Porque pense você numa mulher rejeitada, angustiada, entristecida, desprezada, é o assunto do lugar, ela é rejeitada por todos. Eu vou mostrar que ela tinha sido rejeitada por 5 maridos, né? E dessa vez ela foi lá, e quem é que está lá esperando a mulher? Jesus! Não é a mulher que vai lá pedir para Jesus vir. Não é a mulher que vai lá marcar um encontro com Jesus, não. É Jesus que vai esperar a mulher. Isso quer dizer que na nossa dor, na nossa angústia, muitas vezes, quando a gente chega na nossa angústia, a gente vai pedir a presença de Jesus, ele já está lá. Muitas vezes Jesus chega antes, no momento da nossa angústia, antes da gente chegar, ele já está lá. Para quando você chegar, ele já está lá para tratar você. Então essa mulher estava lá. Se Jesus fosse um religioso e tivesse essa revelação, tem uma mulher naquela cidade que tem 5 maridos, ela busca água ao meio-dia. Então não quero nem encontrar mais, eu vou logo cedo para nem ver essa mulher. Não quero nem ver a cara dela. É o que o religioso diria. Ou então vou encontrar essa mulher e vou dar um sermão dela. Vou acabar com ela. Irmão, esse negócio de eu vou acabar com fulano, mostra uma pessoa que Deus acaba. Mostra alguém que Jesus acabou com ele. Eu vou acabar com essa pessoa. Eu vou destruir essa pessoa. Essa palavra na boca de crente não funciona. Essa palavra, essa voz é do diabo. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Como é que se fala? Eu vou destruir essa pessoa. Outra coisa que você que é crente deve abrir um pouco a sua mente e entender. Você não é queridinho de Deus, não, viu? Eu sou o queridinho de Deus. Deus odeia os outros e me ama. Quem disse? O seu Deus pode ser esse, mas o Deus da Bíblia não. O Deus ao qual Jesus veio nos falar, ele próprio, como Deus, ama a todos.
pensa assim, não, eu sou o querido de Deus, e para me agradar, Deus mata os outros. Que Deus é esse? Para me agradar, Deus mata os outros. Não, Deus ama a todos. Então Deus nos ama. Cuidado quando você quiser destruir uma pessoa, porque você está destruindo alguém que Deus ama também. Quem disse que Deus não ama aquela pessoa? A mulher samaritana era odiada por todos, repudiada, rejeitada, mas Jesus amava ela, tanto que ele foi guardado no poço. E quando essa mulher vai contra Jesus, Jesus faz uma indagação, faz uma fala, que é pedir água. Quando Jesus diz, dá-me de beber, eu já disse, um judeu não bebe água para o samaritano. Jesus já está dizendo, eu bebo qualquer água. Não tenho acepção de pessoas. Não faço acepção de poço nem de pessoas. Bebo qualquer água. Lembra que Jesus disse? O que contamina o homem não é o que entra na sua boca, mas o que sai dela. Tem gente falando como isso, como aquilo, não bebe cachaça, nunca vou fumar um cigarro, mas também na boca dele só sai coisa ruim. Nunca fumei um cigarro, nunca bebi cachaça na minha vida, nunca pus nada na minha boca que não seja de Deus. Mas o que sai da sua boca, só Deus não tem misericórdia. Né? Às vezes quem fuma não fala o que você fala. Às vezes quem bebe não fala as coisas que você fala. Então o que condena o homem não é o que entra na sua boca, não. É o que sai. Então Jesus vai beber qualquer água. Jesus disse para a mulher, dá de beber. E a mulher diz para ele, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana. Primeiro, como é que sou um judeu? Como é que sabe que é judeu? Por causa do cabelo, a roupa era diferente. Dava para saber quem era judeu. Só de olhar a veste já dava para saber. Amém? Então, por isso que ela sabia. Como sendo tu judeu, pede a mim de beber, que sou uma mulher samaritana. Tipo, vocês não bebem nem água do nosso poço. Vocês nem falam com a gente, vocês nem olham na cara da gente. Como é que você vem aqui, olha na minha cara, com o meu poço, e pede água para mim? Você tem uma coisa errada. Tipo, será que você é judeu mesmo ou você é um judeu diferente? Jesus é diferente. Irmão, o crente tem que ser diferente. A diferença do crente não é na veste, não. A diferença do crente é na atitude. Na França, aconteceu um evento, uma pessoa famosa lá, não sei exatamente o nome, não me lembro. Ele morreu porque ele passou mal, estava na época do frio, muito frio, gelo. Ele passou mal, caiu, ficou caído na calçada por horas e morreu. Não por causa do mal súbito que ele teve, ele morreu por causa do frio que ele passou horas caído na sarjeta. E as câmeras de segurança mostraram que passaram várias pessoas por ele, várias pessoas, e ele caído, ele morreu de frio, caído ali, porque várias pessoas passaram, ninguém olhou e falou, você está passando bem, você precisa de ajuda? Ninguém. O cara morreu porque ele ficou horas jogado no gelo na calçada. Eu vos pergunto, cadê os cristãos? Cadê os cristãos? Ali, a França tem bastante cristãos. Quantas pessoas passaram ali que professam a fé em Cristo? Olharam e foram embora, não tem nada com isso. E a pessoa morreu, e era um cara famoso, depois foi conhecido aí. Agora, irmãos, não é a veste, não é o ritual, não é o linguajar de crente. O crente tem que ser diferente no seu modo de agir, o que ele faz. Várias pessoas passaram ali, ninguém estava nem aí. O cristão vai olhar aquela pessoa e dizer, será que essa pessoa está doente? Precisa de alguma coisa? O que está acontecendo? Pegar aquela pessoa, ajudar a fazer alguma coisa por ela. Ninguém falou com aquele homem, ninguém intercedeu por ele, ninguém o ajudou. Por quê? Porque ninguém parou, não estão nem aí. É uma individualidade, cada um com seus problemas, não estou nem aí, cada um morra aí, eu quero seguir meu caminho, não vou me atrasar, eu vou seguir. Ninguém ajudou. Os cristãos, onde estão? Você acha que é diferente aqui no Brasil? A pessoa cai na rua aí, as pessoas passam. Muitas vezes quem vai ajudar nem um crente é. Porque os crentes, eles gostam e são especialistas em colocar rótulo nas pessoas. Lembra daquela máquina rotuladora que tinha nos mercados, que ia colocando preço assim nas coisas, antigamente? Aquela maquininha? Tem crente que é daquele jeito. Todo mundo ele põe um rótulo. Esse daí é vagabundo, aquele é safado, aquele é pilantra. Ele rotula todo mundo. E ele fala o que dele? Eu sou um homem de Deus. É um mentiroso, um falso hipócrita.
Porque cristão de verdade não rotula ninguém. Porque quem julga é Deus. Deus quem há de julgar cada um de si. Reputação, nós sabemos qual é. Reputação é o que a gente acha das pessoas. Ser o que é, só Deus sabe o que cada um é. E os crentes passam e vê alguém cair e já falam, olha, esse safado está bêbado. Às vezes a pessoa está passando mal e ele fala, está bêbado, e vai embora. E não cuida, não zela, não pergunta, não faz uma pergunta para as pessoas. Não custa perguntar, você está bem? Está acontecendo? Posso te ajudar? O cristão tem que ser solidário, tem que ser solícito, tem que estar pronto a ajudar, estender a mão, tem que ajudar, tem que fazer as boas ações. Não é ser escoteiro, não, ajudar a velhinha a atravessar a rua. Aí a velhinha está ali, você põe ela do outro lado da rua e fala, pronto, já fiz uma boa ação. Aí a velhinha fala, mas eu nem queria atravessar a rua. Então faz só para dizer que fez. Não, não é isso. Estender a mão a quem precisa. Jesus foi lá falar com essa mulher e ela disse, esse judeu aí é diferente, né? Como você, sendo judeu, pede água para mim? E Jesus disse o seguinte, olha só. Se você conhecer o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, você pediria e ele te daria água viva. Jesus disse para ela assim, se você soubesse o presente que está aqui diante de você, o presente que Deus deu, o presente que Deus enviou para a humanidade, que está aqui agora, se você soubesse quem eu sou, você ia pedir para mim me dar água viva, e eu ia te dar. Eu ia te dar. Ei, calaçubi, anda, nebra, cantas. Eu ia te dar. E a mulher ainda pensando no poço, disse, mas Senhor, o Senhor não tem com que tirar água do poço, se o poço é fundo, como o Senhor então pode me tirar água desse poço? E a mulher está dizendo para Jesus o seguinte, o Senhor não tem balde? Está faltando um balde aí para o Senhor. Irmãos, olha só, a mulher está dizendo para Jesus, você não tem um balde. Porque quando a gente pensa em questões materiais, a gente pensa um poço tem que ter um balde. Só que essa fonte de onde Jesus está falando, essa fonte que jorra água viva, balde não precisa lá. Aliás, não precisa de balde onde está jorrando, né? Não precisa. Então ele vai dizer assim, olha só, respondeu-lhe o Senhor, não tens com que tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tem essa água viva? És tu, porém, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu esse poço, o qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Então, o Senhor é maior que Jacó, porque esse poço aqui foi Jacó que nos deu. O Senhor é maior do que ele? Jesus vai dizer para ela o seguinte, olha, quem beber dessa água vai voltar a ter sede. Né? Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Agora, irmão, vou fazer um recorte aqui para a gente entender uma coisa. A mulher está pensando no poço, Jesus está falando na fonte. A mulher está falando no poço, porque Jesus disse, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Agora Jesus está falando de uma fonte que jorra água e a mulher está falando de um poço. Eu vou fazer uma distinção aqui entre entre fonte e poço. Fonte e poço, para a gente entender. Olha só, o poço é uma água parada. A fonte é uma água em movimento. Água parada é coisa do mundo, eu vou mostrar o que é. O poço é água parada. Você pode até ter um poço, a água está parada lá. É lençol freático, a água está parada. Agora, uma fonte está jorrando. Sempre é uma água nova. Sempre é água nova, porque está jorrando. Está saindo ali. É um movimento constante. Se ninguém for no poço buscar água, a água continua lá parada. Agora a fonte não. Você vindo buscar ou não, está saindo água nova a todo instante. A água do poço é uma água morta. Já a água fonte que brota água é uma água viva. Está brotando água viva. A religiosidade, a religião é um poço. É uma água morta. Tem crente que só bebe da religião, só bebe da água morta. Eu sou um religioso, eu vivo na religiosidade. Está bebendo água de poço. Jesus nos chamou para ser fonte e não para beber água de poço. E a gente está na igreja bebendo água de poço e está dizendo que está tudo bem.
Nós não viemos chamados aqui por Deus para beber água de poço, nós fomos chamados para ser fonte, que jorra a água da vida. Então não é para ser um religioso, é para ser um cristão, é para professar Cristo, para viver como Cristo. O legalismo é uma água de poço, já o perdão é a fonte que jorra da água viva. Então, eu não tenho que ser um legalista, eu tenho que ser aquele que traz o perdão, que perdoa, que demonstra que a minha vida é de perdão e que eu perdoo a todos. É o perdão incondicional. Também as posições, os títulos deste mundo, isso é água de poço. Ah, eu sou doutor, ah, eu sou doutora, ah, eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou presbítero, Isso é água de poço. Porque a fonte não é o título, é a posição espiritual que você tem. É como você se posiciona espiritualmente. Os bens materiais é água de poço. Porque a fonte é a vida espiritual. O ativismo da igreja, fazer um monte de coisa, um monte de trabalho, um monte de... Isso é água de poço. Porque a fonte é o compromisso com Deus. Então a gente não foi chamado para ter título, para ficar com um monte de atividade. Não, nós fomos chamados para ter compromisso com Deus. É uma fonte que jorra. Por fim, um poço só serve a quem vai lá. Mas a fonte, meu irmão, uma vez que aquela água sai da fonte e jorra, ela vai escorrendo e ela vai atingindo todo mundo que está no caminho. Ela vai longe, ela vai buscar, ela vai alcançar pessoas longe. Mas o poço não. O poço você tem que ir lá. Por isso que tem crente que acha que só é abençoado se for na igreja. Porque a igreja é o poço. Aí eu vou lá beber uma aguinha. Vem aqui no poço, bebe, vai para casa. Aí no final de semana está com sede de novo, volta. Não, está errado. Nós não temos que fazer isso. Nós temos que ter a fonte em nós. E a fonte é Jesus. É a fonte de Jesus. Por que essa mulher, quando Jesus fala de marido, ela está no sexto marido? Eu vou explicar para a gente poder concluir e aí fechar a palavra aqui naquilo que eu quero dizer nessa manhã. Irmãos, eu expliquei aqui na Escola Bíblica Dominical que na época de Jesus haviam dois grandes mestres que interpretavam a lei, dois intérpretes da lei. Era Hilel e Shammai. O Hilel interpretava a Torá da seguinte maneira, porque na palavra de Deuteronômio 24 diz assim, que Deuteronômio 24, versículo 1, você pode ler aí se você quiser, Deuteronômio 24, diz assim, olha. Vou ler literalmente aqui para os irmãos entenderem o texto. Diz assim, se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, se ela lhe lavrar um termo de divórcio, ele der na mão e a despedir de casa. E ela vai embora, e ela sai de casa. Então, se o homem achar na mulher, se ela não for agradável aos seus olhos, e ele achar nela alguma coisa indecente, pronto, ele pode fazer uma carta e falar, vai embora. E a forma que Hilel interpretava era, se o homem olhar para a mulher e achar alguma coisa indecente nela, que ele não goste, pode separar. Então, Hilel falava isso. Então, havia um grupo em Israel que seguia Hilel. O marido olhava para a mulher e falava, não, essa mulher, não quero mais ela não. Aí ele falava, eu não estou mais confortável com ela. Mandava ela embora, divorciava ela e ia embora. E ia para a próxima, e casava com outra. E depois, não gostei dessa agora. Também mandava embora, casava com outra. Já o Shammai, ele entendia o seguinte, não, esse texto aí, de Deuteronômio, quer dizer adultério. Então, só pode separar se for por pecado de adultério. Se for adultério, pode. Então, o Shammai, os que seguiam a linha de Shammai, só podia se separar por adultério. Já na linha de Hilel, qualquer coisa que o homem não gostasse, podia se separar. Essa mulher já estava casada, casou 5 vezes. Estava no 6º marido, mas esse não era dela. Então, perceba que essa mulher estava com 5 maridos. Por quê, irmãos? Algumas pessoas falam, essa mulher era uma prostituta. Não era. Prostituta não casa. Ela era casada. Tinha 5 maridos. Teve 5 maridos. Provavelmente, por quê? Primeiro eu posso dizer que essa mulher era uma mulher questionadora.
Se hoje, no século 21, os homens não gostam de mulher questionadora, imagina na época de Jesus. Ninguém ia querer. Os homens não queriam. Os homens machistas. Uma mulher vai contestar, uma mulher olhar para o marido e falar, você errou. Pronto, já. Eu não gostei, você vai embora. Quero uma que fique calada. Não é? Quero uma que fique calada. Não é? Então, ela não era prostituta. A Bíblia não diz isso. Então, ela era questionadora, provavelmente, porque ela questionou Jesus. Ela conversou com Jesus questionando. E ela era ousada, porque depois que ela recebe a mensagem, ela sai pregando, falando com as pessoas. Também outra coisa, essa mulher era inteligente, sabia das coisas, conhecia até os lugares de adoração, conhecia os mandamentos, conhecia sobre a vinda do Messias. Outra coisa que muitos homens têm medo e não gostam, de mulher inteligente. Tem marido que não gosta de mulher inteligente. Por quê? Faz sentido, porque dependendo da cabeça do marido, se a mulher ficar inteligente, ela sai fora dele, né? Então tá certo. Por isso que ele fala, não, é bom você não estudar, não, fica assim mesmo aí. Porque eu tenho que saber mais que você. Só que o problema é que o cara quer que a mulher saiba menos do que ele. Ele também não sabe nada aí. Né? Ele só aprendeu a andar em pé, bípede, virou bípede, só por isso ele acha que ele é o bom, não. Então essa mulher também era inteligente, perspicaz. Então provavelmente ela era questionadora. O primeiro marido falou, não, vai embora. O segundo ela questionou, vai embora. O terceiro vai embora, o quarto vai embora, o quinto vai embora. Essa mulher, que mulher não quer casar? Ainda hoje todas querem, mas nessa época era muito mais. E essa mulher foi sendo frustrada, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta vez. Qual era a sede dessa mulher? Não era de água. A sede dela era ter um marido que a compreendesse, que a recebesse. Mas ela nunca teve. Porque todos frustraram o seu sonho de ser uma esposa e ter um marido. E ela tinha essa sede, esse anseio dentro dela. Então Jesus foi lá no poço, não para suprir a necessidade dela de água, mas para cessar a sede que ela tinha de buscar um marido. Porque agora, perceba, ela está no cesto e diz, esse não é teu. Talvez ela cansou de procurar um, falou, já que eu não tenho um que seja meu, agora eu vou pegar um de alguém. Pronto. Como ser esposa não dá, vamos ser freelance. Pronto. Agora, o que Jesus vai lá, irmãos, é porque agora, quando essa mulher encontra Jesus, ela entende a função dela. Ela se reconhece na palavra de Jesus. Ela entende os mistérios de Deus. Tudo faz sentido para ela. Então agora ela vai se ocupar em falar de Jesus, em pregar Jesus. Sabe o que ela não quer agora? Agora ela não quer um marido para prender ela, não. Agora ela quer falar de Jesus. Agora ela quer falar de Jesus. Agora ela vai falar, é isso que ela faz. Ela se torna uma missionária. Então Jesus foi lá para suprir a sua necessidade. Ela tinha uma necessidade, tantas frustrações. Ao invés das pessoas falarem, essa mulher é uma mulher que já estava no sexto marido. Por que não fala que essa mulher é uma mulher que já teve 5 frustrações grandes? 5 frustrações grandes. Porque o foco dela estava no marido, num homem. Os homens frustraram essa mulher 5 vezes. Mas Jesus não ia frustrá-la. Mas Jesus não a frustrou. Ela procurou um marido 5 vezes, não conseguiu dar certo. Mas agora Jesus vai suprir a sua sede. Não a sede da água, mas a sede de ser aceita, recebida e de não ser repudiada. Essa mulher tinha sido repudiada por 5 maridos, estava repudiada pela sociedade, repudiada pelas mulheres do poço, repudiada por todos. Mas aqueles que são repudiados são aceitos em Jesus. Jesus recebeu essa mulher com todo carinho, conversou com ela, a aceitou. A coisa interessante que eu gosto desse texto é do cuidado de Jesus. A forma que Jesus fala com ela. Jesus fala com ela e fala, vai chamar o seu marido. E de uma forma delicada como Jesus fala, né? Ele sabia de toda a história, mas ele falou, vai chamar seu marido. E deixou ela falar, não tenho marido. Quando ela foi dar essa resposta, certamente na cabeça dela, passou o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, esse de agora que nem é dela, ela pensou, eu não tenho marido. A resposta dela eu sempre tentei ter, mas nunca deu certo, não tenho.
E Jesus disse: você disse bem que você não tem marido, porque você já teve 5, e esse agora não é teu. Irmãos, como Deus trata conosco, não é? Por isso que eu fico meio com o pé atrás quando eu vejo as pessoas que gostam de acusar as pessoas. Vai acusando tudo em nome de Deus. Eu fico com o pé atrás. Porque eu vejo a forma com que Deus chama a nossa atenção. A forma sobrenatural que Deus fala, chama a gente. Ele podia chegar lá e dizer para ela assim: ei, mulher, chama lá esse 6º cara que você está aí hoje, nem é seu, chama ele lá, já que você 5 vezes falhou. Não, chama o seu marido. Deixou ela dizer qual era a dor dela. A dor dela, a sede dela, não era aquela água no poço. A sede dela foi: não tenho marido. Não tenho. Se essa mulher foi rejeitada, já pensou se Jesus também a rejeitasse? Estava tratando de uma rejeição grande, por isso Jesus não queria uma plateia que rejeitasse. Por isso ele falou para os 12 discípulos: vão buscar pão. Porque aqueles 12 certamente iam rejeitar aquela mulher, reprovar aquela mulher. Aquela mulher não precisava mais de reprovação. Ela precisava de alguém que a acolhesse, de alguém que a abraçasse, de alguém que a entendesse, a compreendesse, de alguém que enxergasse o seu coração. Aí eu desfecho dizendo o seguinte: os homens só veem o nosso exterior, por isso eles nos julgam e nos rotulam. Mas o Deus que nos vê por dentro não nos repudia. Não nos coloca de lado. Não se preocupe se as pessoas te rotulam, se as pessoas te repudiam. Não se preocupe. O Deus que nós servimos, o Senhor Jesus, que nos conhece, sabe quem somos, e Ele te aceita, te recebe, te conhece, trata com as suas necessidades aqui, hoje, agora, nesse lugar que viemos. Ele está aqui para falar conosco, para tratar conosco. E eu quero terminar dizendo essa palavra que Jesus disse, que dentro dele fluirão rios de água viva, fonte de água viva. Aí eu vou na palavra para mostrar aqui para a gente, né? Essa palavra que fala das fontes de água viva, para a gente entender e fazer uma pergunta para nós. Só que a resposta não vai ser hoje, não. Você tem que pensar e depois nós vamos falar sobre isso. Em João 7,37 diz assim, olha só, João 7,37 e 38, diz assim, olha: no último grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem bebe da água que o Senhor dá, nunca mais tem sede. Pelo contrário, dentro dele nasce um rio de águas vivas. E eu pergunto: por que será que nós andamos tão secos? Por que será que nós estamos tão secos? Uma pergunta primeira: por que será que andamos tão sedentos? Por que nós andamos tão sedentos por novidades, por coisas novas? Por que a igreja evangélica brasileira é tão sedenta por novidades, por celebridades, por novas modas, correndo atrás disso, daquilo? Agora é isso, agora é aquilo, agora é assim, agora é assado. Por que essa sede por essas coisas, se ela devia ser a fonte da água viva? É por isso que a gente não tem que copiar o mundo, porque a gente não tem que beber no poço do mundo, a gente não precisa beber no poço dessas coisas, a gente tem que andar em novidade de vida e ser fonte de água viva. Eu termino dizendo para você o seguinte: não importa as frustrações que você teve até aqui, o Senhor vai te abençoar. O Senhor está com você, Ele te entende. Essa mulher frustrada 5 vezes, né? 5 vezes. Aí as pessoas falam: ela é uma prostituta, ela é não sei o quê, porque a gente olha ela com o rótulo de hoje. A gente quer rotular essa mulher. Já pensou você, uma mulher, casa, primeira vez, sai da casa do seu pai, faz tudo certinho, uma coisa que seu marido desagradou, manda você embora.
Aí você casa pela segunda vez, renova suas esperanças, seu coração se renova, um ânimo novo. Aí, tudo bem nos primeiros dias, daqui a pouco, outra coisa, manda você embora. Segunda frustração. Terceira, quarta, quinta. Essa mulher estava completamente frustrada. Mas Jesus falou com ela. Que o Senhor Jesus fale conosco também. Que Ele cuide de nós nas nossas frustrações. Quantas frustrações você já teve até aqui? Muitas. Mas saiba, Deus vai te abençoar. Talvez você está tentando beber água no lugar errado. Talvez você está concentrando sua sede no lugar errado. Mas Deus vai colocar no seu coração uma motivação correta. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E que Jesus também, nessa semana, trate com você. Quando você chegar lá no seu poço, onde você bebe a sua água, da sua tristeza, quando você chegar no lugar da sua tristeza, que Jesus esteja sentado lá para conversar com você. Quando os discípulos chegaram, que viram aquilo, falou: o que Jesus está fazendo com essa mulher aí? Conversando com uma mulher samaritana ainda. Né? Eles se estranharam. E depois eles vão ficar mais estranhos ainda, porque Jesus falou: não, agora nós vamos entrar na cidade e vamos ficar aí uns dias aí. É assim que Jesus faz. Onde o judeu não quer nem pôr o pé, Jesus vai lá, come e bebe e fica com eles. Porque Jesus é diferente. Amém? E amém. Que Ele nos abençoe em nome de Jesus.